temos uma leitura equivocada desses textos, e aí, por conseguinte, uma interpretação errada do conceito de mundo, e aí nos fechamos, nos isolamos, e ficamos dentro dos nossos guetos pequenos, isolados, achando que nós estamos aqui como igreja, mas nós queremos nos comportar como se fosse assim, eu diria, extraterrestres. Não somos do mundo, nós não temos nada com esse mundo, e não temos nada a ver com isso aqui, porque... Mas ouçam, quando a Bíblia fala de mundo, do que é que a Bíblia está falando? Nós temos que prestar atenção no conceito de mundo. O que é mundo na Bíblia? Eu posso citar para vocês aqui, pelo menos, em 3 dimensões, quando a Bíblia fala de mundo. Primeiro, a Bíblia, quando fala de mundo, pode estar falando, dependendo do texto que você estiver lendo, ela pode estar falando da criação, do planeta Terra, de toda a criação de Deus. Por exemplo, o livro do Gênesis. Você lê o livro do Gênesis, você vê isso lá, que Deus criou o céu, criou a terra, criou os oceanos, os mares, os peixes, os animais, toda a criação cósmica, todo o universo, tudo que Deus criou. E o texto diz mais: Deus criou e viu que era bom, Deus gostou. Deus ama o mundo, criação, planeta Terra, mundo onde nós moramos nele. Deus gostou, achou bom. Criação de Deus, isso é mundo na Bíblia. Segundo, quando a Bíblia fala de mundo, a Bíblia pode estar falando também das pessoas, dos seres humanos. E aí nós temos o clássico texto áureo da Bíblia. Qual é mesmo? João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mundo é esse que Deus amou a ponto de dar o seu único Filho? Seres humanos, as pessoas, homens e mulheres. Então, quer dizer, o mundo que Deus criou, o planeta, a Terra e toda a criação, o universo, Deus criou e gostou. Deus ama o mundo. Segundo a criação de Deus, o homem, os seres humanos, a sua imagem e semelhança, Deus também ama. E ama de tal modo que o texto coloca numa dimensão infinita. Amou de tal maneira, não tem como calcular. É um amor incalculável, imensurável, a ponto de dar o seu único filho por todos nós, por toda a raça humana. Mas, em terceiro lugar, quando a Bíblia fala de mundo, aí sim, agora precisamos prestar atenção. Quando a Bíblia fala de mundo, em terceiro lugar, a Bíblia está falando do mundo sistêmico. É um sistema baixo, ordinário, medíocre, rasteiro, que quer nos roubar de Deus e que quer nos roubar de nós mesmos, que conspira contra tudo que é ético, contra tudo que é bonito, contra tudo que é nobre. Esse sistema conspira contra os valores de Deus, contra os valores eternos de Deus, contra os princípios da palavra de Deus, conspira contra os valores morais, espirituais, contra os valores éticos, conspira contra a família. Isso é mundo. E aí o que a Bíblia diz? Com relação a este mundo sistêmico, que conspira contra os valores de Deus e contra a palavra de Deus, não vos conformeis com ele. Que a palavra não vos conformeis quer dizer, o mundo tem uma forma, e o mundo quer que você entre nesta forma, se adeque a esta forma, você entre no formato deste mundo. Paulo diz, não vos conformeis, não vos adequeis, não entre na forma e no formato deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que com certeza não é que você se adeque ao mundo, mas que você se conforme de acordo com a palavra de Deus. Que é o que João disse, não ameis o mundo. Que mundo é esse? Esse sistema mau. Esse sistema luciferiano, satânico, demoníaco, que tem a atuação das forças de Satanás
para nos roubar de nós mesmos, como eu já disse, e para nos roubar de Deus. O que é mundo? Mundo é um sistema que nos promete descanso enquanto nos cansa. O que é mundo? Mundo é um sistema que quer nos asfixiar, que quer nos matar, que quer nos sequestrar da paternidade divina. Isso é mundo. O que é mundo? Mundo é um sistema que gera em nosso coração perturbação enquanto está prometendo paz. Por isso Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. O mundo tem uma paz falsa, ilusória. Então, qual é o problema da igreja pós-moderna, da igreja atual? É que ela confundiu o conceito de mundo, isolou-se no seu gueto pequeno e não se vê mais como aquela igreja, como aquele movimento de Jesus que começou lá em Atos capítulo 2, que foi chamada para influenciar este mundo. O mundo não são as pessoas. O mundo não é o seu amigo lá do trabalho que não é crente. O mundo não é o teu parente lá que é católico, ou que não é cristão, ou que não tem religião. Não, 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 não. Nós somos luz do e sal da luz do mundo, sal da terra. É papel do sal salgar. É papel da luz iluminar, e esse é o nosso papel enquanto igreja. Então, se nós queremos influenciar política, social e culturalmente, nós temos que ter uma visão ampla do conceito de mundo e nos desvencilharmos desse isolamento e dar a cara a tapa e influenciar esta geração e levantar a bandeira do Evangelho de Jesus. Segundo, qual a razão da nossa, ou quais as razões da nossa incapacidade de influência cultural? Nossa linguagem de gueto. Talvez isso aqui pegue mais para nós pentecostais. Porque, queridos, eu sou pentecostal. Sou pentecostal por formação e por convicção. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Meu pai era pastor. Meu avô era pastor, ambos já dormem no Senhor, pastores na Assembleia de Deus. E toda a minha formação, toda a minha criação foi dentro desse contexto assembleano e pentecostal. E eu sou pentecostal. Mas eu não posso me calar. E eu não posso me conformar com esta banalização do pentecostalismo que nós estamos vendo hoje. E eu vou falar disso mais adiante, mas junto ou no bojo desta banalização pentecostal está a linguagem de gueto, que é tipo de um dialeto que criaram, espécie de uma gíria pentecostal, entre aspas. Vou dar alguns exemplos: cabeça de fogo, canela de fogo. Agora estão com o negócio de unção do riso, unção do gato, unção do leão, unção do cachorro, unção do bezerro. O varão flecheiro, que está montado no cavalo e vai hoje flechar sei lá o quê. Temos ouvido isto por alguns pregadores, inclusive no púlpito da igreja, pregando que aqui nós somos pentecostal mesmo, e nós somos do reteté, que é uma palavra que chega e me revira por dentro, assim, ó. Reteté. Que eu não vi isso em Atos 2, no dia de Pentecostes lá, quando desceu o Espírito Santo. Eu não vejo isso lá. Não tem isso lá. Nós não encontramos isso ao longo da história dos movimentos pentecostais. Nós não encontramos isso na história do nascimento pentecostal aqui no Brasil, na história da nossa Assembleia de Deus e na história dos nossos pioneiros aqui no Brasil. Não encontramos isso. Mas hoje nós temos essa linguagem de gueto, essa gíria.
Eu consigo, por exemplo, sentar do lado de uma pessoa em uma lanchonete, em um restaurante, e conversar com esta pessoa só nessa gíria, e as pessoas que estão ao meu redor sem entender nada que eu estou falando. Qualquer um de nós aqui consegue. E as pessoas que estão do lado de fora, que não sabem o que é a igreja, que não tem contato com o mundo religioso, que não tem contato com o universo pentecostal, ele vai ficar pensando assim, o que esses caras estão falando? Cabeça de fogo, canela de fogo, varão flecheiro. O que é isso? E aí tem uma experiência, que eu não sei se é um fato, eu não sei se realmente aconteceu, ou se é só a título de ilustração. Mas conta-se que estava acontecendo um culto pentecostal, há muitos anos que eu ouço essa história, possivelmente vocês todos aqui já devem ter ouvido também. E repito, não sei se foi verdade ou se é só a título de ilustração. Mas estava acontecendo um culto pentecostal, e o bêbado apareceu na porta da igreja, e ficou ali olhando para dentro da igreja, entra, mas não entra, cai, mas não cai. E o porteiro olhou para ele e disse, entra. E o bêbado olhou para o porteiro e disse, mas o que está acontecendo aí dentro? E o porteiro respondeu, não, pode entrar, é porque Jesus está operando. E ele opera sem anestesia? O bêbado perguntou. Quer dizer, é engraçado. Pode ser lá uma piada de bêbado ou sei lá do quê. Mas ilustra muito bem como muitas vezes nós temos uma linguagem que não alcança o pecador. Eu aqui entendo, se você falar para mim cabeça de fogo, canela de fogo, varão de guerra, varão disso, varão daquilo. Eu sei que eu não concordo muito com essas expressões, mas eu sei o que você quer dizer. Mas para evangelização, eu já fui pregar em cruzadas, permitam-me, senhores, não se sintam em desconforto com o que vou dizer, mas eu já fui pregar em cruzadas evangélicas, cruzada evangelística, na praça pública, em cima do caminhão, que o cantor que me antecedeu cantou um hino que diz com uma tal de peneira, que Jeová vai peneirar, que vai pegar você, que vai não sei o quê. Eu fico pensando assim, eu fico me colocando no lugar das pessoas que estavam ali nas varandas das suas casas, que estavam ali na calçada, as pessoas que estavam ali ouvindo e presenciando o culto, assistindo o culto e ouvindo a pregação. Eu fico me colocando no lugar deles e pensando o quê? Pensando assim, o que eles estão entendendo? O que é que eles estão entendendo? Que mensagem nós estamos transmitindo? Ah, Jesus não está salvando mais, né? A gente faz o apelo, ninguém mais vem para... Claro, eles não entenderam a pregação. Como é que vai converter? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pelo testemunho ou ouvir pela palavra de Deus? Ouvir pela gíria ou ouvir pela palavra de Deus? Ouvir pela palavra de Deus. E é isto que faz toda a diferença, por exemplo, o ministério de Jesus, por exemplo. Jesus conta parábolas, Jesus prega de forma tão maravilhosamente bem, que o leigo, o pescador, o cobrador de imposto, a mulher de moral duvidosa, samaritana na beira do poço de Jacó, todos entendem a linguagem de Jesus, todos compreendem o que ele está falando, a mensagem dele é contextualizada, a mensagem dele é a partir da realidade daquele povo, ele fala e tira exemplo do dia a dia, e exemplo da vida cotidiana, e prega, e anuncia, e as pessoas são alcançadas com a mensagem do reino. Então o que está acontecendo? Nós temos hoje dificuldade com essa linguagem, uma linguagem pesada, carregada, e querem chamar isso de linguagem pentecostal. Não, isso não é linguagem pentecostal. Linguagem pentecostal, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, linguagem pentecostal, segundo o que está escrito no capítulo, a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, era de uma igreja que se levantava e dizia: aquele Cristo que carregou uma pesada cruz, que usou aquela coroa de espinhos e que foi de forma vergonhosa crucificado entre dois ladrões, ele ressuscitou e está vivo e vive para sempre. Esta era a linguagem pentecostal da igreja do primeiro século. Então o nosso isolamento, nossa linguagem de gueto, nossa falsa expectativa. O que é isso? Em terceiro lugar, ele pontua aqui a nossa falsa expectativa.
Essa coisa de achar que o Brasil todo vai se converter para Jesus, que o presidente da República vai ser crente, que todos os políticos vão se converter, isso é uma falsa expectativa, não vai acontecer. Tá bom? Isso não vai acontecer. Mas pregador, você não tem fé? Tenho. Mas você não crê? Creio. Não tenho dificuldade nenhuma para crer, nenhuma dificuldade para ter fé. Mas isso não é fé. Ficar com essa falsa expectativa, ficar com esse triunfalismo barato, oriundo da teologia neopentecostal e da teologia da prosperidade, isso não é fé. Nós não fomos chamados para fazer um acordo, para fazer uma aliança, para viver em conluio com gente que tem o coração totalmente distante, desviado de Deus. Nós somos chamados sim para ser luz do mundo e sal da terra, e como luz do mundo e sal da terra nós sinalizamos o reino de Deus. Aí sim, o Brasil pode ser muito influenciado pela igreja de Jesus Cristo nos nossos dias. E a nossa conveniente teologia que eu vou deixar para uma outra oportunidade. Então, nosso isolamento, nossa linguagem de gueto, nossa falsa expectativa e a nossa conveniente teologia muitas vezes nos impedem, muitas vezes nos faz ser incapazes de influenciar política e culturalmente e socialmente falando. Então, queridos, nós de fato temos que nos perguntar, será que nós temos uma igreja relevante? Que tipo de espiritualidade a igreja contemporânea tem gerado? Nós temos que nos preocupar com a doença chamada apatia espiritual. A apatia espiritual. A falta de integridade e coerência entre nossas convicções e a vida. A distância entre a teologia e a oração. E o chamado de Cristo para amar a Deus com a mente e com o coração. E eu pergunto a vocês hoje à tarde, é possível uma espiritualidade sadia? É possível uma igreja atuante, em constante movimento, movimento que apresente relevância? Eu respondo, sim, é possível. Eu acredito que é possível. Basta a igreja se colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu sou a agência do céu aqui na terra. Nós somos embaixadores e representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, qual é o perfil da igreja cujo movimento a torna relevante? Qual é o perfil? Hoje o tema relacionado ao crescimento da igreja tem sido um dos temas mais discutidos. Convenções, retiros de pastor, escolas bíblicas, e vários outros exemplos têm discutido muito esse tema relacionado ao crescimento da igreja. Uma das perguntas mais feitas é, como fazer uma igreja crescer? Mas eu acredito que não deveria ser essa a pergunta, mas sim, a pergunta deveria ser, o que é que está impedindo a minha igreja, aí você coloca a minha igreja entre aspas, tá? O que está impedindo a minha igreja crescer? Eu peço para vocês colocar a minha igreja entre aspas, porque outro dia eu estava pregando e usei essa expressão, a minha igreja. Eu estava dizendo assim, se eu estivesse pregando, porque às vezes a gente vai pregar em alguns lugares que o culto resume-se em cantorias e fica lá 10 minutinhos para pregação, ou até menos. E aí, gente frouxa, como está dizendo aqui o pastor Simoni. E aí sobra aquele tantinho, assim, e aí você não tem mais o que falar. E aí eu estava falando sobre isso, e eu disse assim, na minha pregação, eu estava pregando na minha igreja lá em São Paulo, e eu disse assim, se fosse na minha igreja, essa hora eu estava pregando. Aí alguém me criticou, dizendo, minha igreja. Mas minha igreja é um modo de falar, minha igreja é onde eu congrego, onde eu sirvo. Todos sabemos que ninguém aqui tem igreja, ninguém é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono da igreja. Então, coloque entre aspas aí, é bom fazer essa observação para alguém não torcer depois a palavra. Mas vamos lá. O que está fazendo? Ou o que é que impede a minha igreja crescer? Todo pastor deseja ver a sua igreja crescer. A igreja precisa e deve crescer. Se ela não cresce, é porque está doente, tem alguma coisa errada. Sua espiritualidade está adoecida. É preciso fazer alguns levantamentos.
e ter um diagnóstico, o que é que está acontecendo, por que não está crescendo. E aí nós temos um autor, que ele é bem conhecido, já bem conhecido hoje, nos nossos, apesar de não ser assembleano e nem pentecostal, mas está muito conhecido nos nossos ambientes pentecostais e assembleanos, que é o escritor Hernandes Dias Lopes. Ele escreve uma obra intitulada Revitalizando a Igreja, e ele diz que quando nós falamos em crescimento de igreja, nós precisamos tomar muito cuidado para nós não cairmos em dois extremos. Primeiro, numerolatria, idolatria dos números. Segundo, numerofobia, o medo dos números. São dois extremos que nós não podemos incorrer neles quando falamos em crescimento de igreja. Numerolatria, a idolatria dos números. Porque estamos crescendo, olha aí, houve uma pesquisa aí do IBGE, salvo engano, acho que foi em 2010, 2011, uma pesquisa do IBGE, que apontou o crescimento numérico dos evangélicos no Brasil. Olha o crescimento numérico, e aí, dentro dessa pesquisa, porque eles não fazem separação, eles não fazem distinção, eles colocam tudo dentro do mesmo, perdão a expressão, colocam tudo dentro do mesmo saco. Pentecostal, neopentecostal, e todo mundo, mistura tudo. E aí, com essa onda do neopentecostalismo, esse povo viciado em mágicas e em truques, porque isso que acontece por aí não é milagre. O milagre de Deus é outra coisa. A bênção de Deus é outra coisa. Não é essa malandragem, essa superstição, esse misticismo que está aí em muitos ambientes neopentecostais. O movimento evangélico está crescendo, e olha aí, teve até pastores, líderes, ficaram empolgados com as estimativas numéricas e com o número, e aí cria-se essa numerolatria, a idolatria dos números. Mas, todavia, contudo, entretanto, precisamos tomar muito cuidado, porque até parece mesmo que houve uma explosão, um crescimento numérico tremendo. Mas alguns cultos de escola bíblica dominical e cultos de doutrina dizem o contrário, em algumas igrejas. E para não dizer que o movimento evangélico cresceu sim, do tamanho de um oceano, mas na profundidade de uma piscina. Não resolve nada. Cresceu, mas sem qualidade. Não resolveu nada. Isso é um extremo que precisamos tomar cuidado e precisamos observar. E por outro lado, nós temos a numerofobia, que é o medo dos números. Não, irmão, olha, irmão, meu Deus do céu, não, a igreja, gente, essa igreja está muito cheia. Não, irmão, nós temos que arrumar um salãozinho pequenininho e não pode passar de meia dúzia de crente, porque onde tem multidão, Jesus não está. Jesus só está onde tem só um pouquinho de gente. É outro problema, outro extremo, numerofobia, número dos medos, não. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos o registro de que é possível crescer numericamente e não perder a qualidade. É possível. Está aqui, Atos capítulo 2, versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Tinha 120 no capítulo 1, versículo 15. No capítulo 2, versículo 41, foi para quase 3.000. E essa igreja não perdeu a qualidade. Tanto é que, passados mais de 2.000 anos, continuamos usando essa igreja como referência para nós hoje. Ela tinha seus problemas internos, claro que tinha, como toda comunidade cristã tem, mas ela manteve a sua qualidade como uma igreja sinalizadora do reino de Deus e relevante para o seu tempo. Então, crescemos numericamente, sim, mas sem perder a qualidade. Crescemos numericamente, mas sem ser eu queria usar uma palavra aqui, mas não vou conseguir. Sem ser idólatras dos números. Fica melhor que a palavra que eu queria usar, que eu não vou conseguir falar. E crescemos sem ter medo dos números. Sem ser numerofóbicos. Pronto, consegui. Sem ser numerofóbicos, podemos crescer. Vamos adiante. A partir do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 40, capítulo de número 2, versículo de número 42. Nós podemos identificar as características de uma igreja que se desenvolve e cresce numérica e espiritualmente, de maneira saudável. Se não, vejamos, de que maneira nós podemos identificar o movimento desta primeira comunidade cristã no primeiro século? De que maneira?
nós podemos identificar o movimento dessa primeira comunidade do primeiro século? Primeiro, foi um movimento disciplinatório. Quais são as características do movimento da igreja de Atos? Quais as características do movimento da igreja, da primeira comunidade cristã no primeiro século? Primeiro, foi um movimento disciplinatório, isto é, gerou disciplina. Versículo 42, você está com a Bíblia aberta aí no versículo 42, o que diz aí? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva foi uma igreja disciplinada. O pastor Ricardo Barbosa escreve um livro com o título A Espiritualidade, o Evangelho e a Igreja. E ele diz o seguinte: a prática das disciplinas espirituais é o processo por meio do qual readquirimos autoridade sobre nós a partir do fortalecimento das convicções, revelação, do bom uso da razão e da resistência às paixões e seduções que há no mundo. A comunidade em Jerusalém era uma comunidade de cristãos disciplinados. Queridos, a graça não se opõe à disciplina, pelo contrário, é a disciplina espiritual que sinaliza o nosso desejo espiritual. Então, como eu posso crer num cristão que diz que tem fome de Deus, mas ele não tem uma disciplina de leitura da Bíblia, de estudo e de um devocional com Deus? Como? Eu amo a Deus. Eu tenho fome de Deus, eu tenho fome da palavra de Deus, mas ele não consegue parar meia hora para um estudo sério e saudável das Escrituras. Então a disciplina espiritual sinaliza o nosso desejo espiritual. É a minha disciplina, é a minha aplicação na leitura, na oração, no estudo sério das Escrituras, no estudo da palavra de Deus. É a minha atenção, é a atenção que eu dou à palavra, ao estudo, à meditação